Queridos, bom dia e paz. Eu quero convidar você nesse momento para juntos caminharmos pela palavra de Deus. Vamos estudar um pouco a palavra. Hoje é domingo, naturalmente nós teremos a escola bíblica, mas como não é possível tê-la presencial, eu quero compartilhar com você um texto e, na verdade, vai ser por um tema, né? E com esse tema a gente discorre um pouquinho dentro de um texto mais especificamente e alguns textos correlatos. Então, antes de começarmos, eu quero primeiramente convidar você a orar. Então, eu quero pedir que você feche seus olhos, convide as pessoas que estão aí em seu derredor, sua família, para que juntos possamos estar na presença do Senhor. Quero que você, então, por favor, feche seus olhos e ore comigo nesta manhã, para juntos, então, depois estudarmos a palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia, por esta manhã, por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ouve, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. E porque nos ouve, Senhor, sabemos que também nos socorre segundo a tua graça, a tua bendita e maravilhosa graça e o teu poder, Senhor, que nos alcança. Ah, Pai querido, neste dia, Senhor, eu quero te louvar por tudo o que és. E saber, Senhor, que a tua palavra é aquela, Pai, que nos edifica, é aquela, Senhor, que constrói o chão debaixo dos nossos pés, que constrói o nosso caminho, o degrau, Senhor, o próximo degrau da nossa vida, do nosso passos de fé. Por isso, Pai, nós sabemos que a tua palavra também é aquela que nos faz descansar. A tua palavra nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho. E é por ela, Pai, que o Senhor muitas vezes atua em nosso coração, juntamente com teu Espírito, para que tenhamos paz, para que tenhamos alegria, para que tenhamos o renovo. Nesses tempos, Senhor, de angústia, muitas vezes, no tempo, Senhor, onde a calamidade muitas vezes quer assolar a humanidade, mas o Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas. Pai querido, eu quero nessa manhã pedir que o Senhor abençoe a cada um que estiver assistindo, para que no nome de Jesus o teu amor, o teu poder, a tua graça santa e bendita possa adentrar no lar, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo comunhão com o Senhor e também com a sua palavra. É no nome de Jesus que assim oro e já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Eu quero falar sobre ações de graça, sobre a gratidão ao Senhor. No passado, no Antigo Testamento, as maneiras de perceber ou de ofertar a Deus, de revelar a Deus, de demonstrar a Deus a gratidão, era feita por meio dos sacrifícios. Mais especificamente, lá no livro de Levíticos, no capítulo 3 e no capítulo de número 7, nós vamos ter ali os textos que vão falar sobre as ofertas de sacrifício e principalmente as ofertas que são chamadas ofertas pacíficas, que são ofertas voluntárias e que eram dadas para que então fossem colocadas diante do Senhor como ofertas de gratidão. Essas ofertas de gratidão, elas poderiam ser de três maneiras. Elas poderiam ser realmente gratidão por qualquer uma das coisas que Deus havera feito. Poderia ser gratidão por votos que foram feitos diante do Senhor e assim, uma vez cumpridos, colocar ali o voto de gratidão, a ação de gratidão diante do Senhor por ter cumprido. E ainda eram as ofertas de gratidão, que eram chamadas de ofertas movidas. Mas, o que eu quero compartilhar com os irmãos, né, fazendo essa correlação, é que no Novo Testamento, também nesse nosso novo tempo, que é o tempo de Jesus Cristo, é o tempo onde a igreja está, é a dispensação que a igreja tem, não é mais o tempo da lei, mas a partir daí, então, nós temos
a partir de Cristo, que todos os sacrifícios que eram feitos lá no templo e também no tabernáculo, eles foram eliminados e, na verdade, foram substituídos na pessoa de Jesus de forma plena e de forma eficiente. E aí, então, alguns textos da Bíblia vão nos ensinar a respeito de ações de graças. Há muitos textos bíblicos que vão falar sobre isso. Eu separei dois para a gente poder falar aqui e depois um outro texto para estudarmos mais especificamente. Então, dentro disso, nós temos, por exemplo, o livro de Colossenses, capítulo de número 4, onde ele vai dizer assim no versículo de número 2: perseverar em ação de graças, vigiando, perseverar em oração, vigiando com ações de graça. E no capítulo 4, versículos 6 e 7 de Filipenses, ele vai nos dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus por meio de orações, súplicas e também de ações de graças. Esses dois textos, eles vão demonstrar para a gente, juntamente com muitos outros, claro, essa questão da ação de graças na palavra de Deus, no Novo Testamento. E o que eles vão trazer para nós? A questão de estar fazendo um ato de ação de graça, de reconhecimento daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele faz, da sua bondade. O termo ação de graça ou ações de graça, no grego, é utilizado a palavra Eucaristia. E a palavra Eucaristia, então, muitas vezes hoje ela é utilizada como uma palavra para definir uma liturgia que é feita em algumas igrejas, em algumas religiões, como atos litúrgicos. Mas, na verdade, muito mais do que um ato litúrgico, muito mais do que uma forma de estar demonstrando ou fazendo algo para que se obtenha a graça de Deus, que é assim que a palavra Eucaristia muitas vezes é aplicada hoje, de maneira que, quando se promove a Eucaristia, estamos fazendo algo pelo qual Deus vem e derrama sobre nós a sua graça. E, na verdade, lá no grego, a ideia de Eucaristia é, na verdade, aquilo que Deus fez, Deus agiu em relação a nós. No livro de Mateus, capítulo 26, no Evangelho de Mateus 26, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ter lá o Senhor Jesus celebrando a Santa Ceia com seus discípulos. E ali naquele momento em que ele pega o pão, o cálice, e ele apresenta a Deus e ele dá graças, isso é a Eucaristia. Ali o Senhor Jesus, ele está dando graças ao Pai pela oportunidade que lhe está sendo dada de poder celebrar aquela ceia com os seus discípulos. Ele está ali dando graças ao Pai pela oportunidade que lhe está sendo dada como servo, como filho, de ser o homem encontrado digno de representar toda a humanidade diante de Deus e de levar sobre si os pecados de toda essa humanidade, daqueles que crerem naquele momento e daqueles que virão a crer na posteridade, para que então eles tivessem acesso, para que tenhamos acesso ao Pai. Então, Jesus ali, ele dá graças, e quando ele então faz isso, ele nos deixa muito claro que essa ação de graças é algo muito importante. E lá nos textos de Mateus, no texto de Lucas, e ainda lá em 1 Coríntios, quando nós temos o texto falando, né, nos mostrando Paulo falando sobre a ceia, nós vamos ter que esse texto, ele vem acrescentado da palavra fazer isso em memória de mim, né? Nós pegamos o cálice, o pão, damos graças, e o texto vai nos dizer que todas as vezes que nos reunirmos em seu nome, devemos fazer isso em memória do Pai. E aí, então, nós vamos entender que por todos os textos que a Bíblia nos traz a respeito de ação de graça no Novo Testamento, é com o intuito
de fazer com que nós, enquanto seus servos e seus discípulos, tenhamos comunhão com Deus e principalmente entendamos o que é essa ação de graças e também com que nós possamos estar replicando isso, aplicando isso, fazendo isso todos os dias na nossa vida, em todo tempo, até para que o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus, seja revelado através dessas ações. Então, nós temos que verdadeiramente compreender os textos a esse respeito. E aí, então, eu quero compartilhar com vocês, mais especificamente, dentro do livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso de número 20, a respeito da ação de graças, dessa ação de graças. Eu quero usar esse texto de Atos, capítulo 4, a partir do verso 20, para que a gente possa compreender alguns pontos importantes sobre isso. Atos, capítulo 4, no verso de número 20, ele vai dizer assim para nós: pois não deixaremos de falar do que temos visto e ouvido, mas ainda eles o ameaçavam mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em que se operara um grande milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos, e ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo: porque bramam as gentes e porque pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes, e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e todo o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto eles estendem as suas mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios em teu nome, em nome do Santo Filho Jesus. Muito bem. Dentro desse texto, o que nós vamos ter? A ideia é que no capítulo de número 3 do livro de Atos, começa ali um processo de novidade de vida para aqueles discípulos. Jesus acabava de ser elevado aos céus, havia acontecido o Pentecostes, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. E no capítulo 3, nós vemos o primeiro milagre dos discípulos ali sendo feitos sem a presença física da pessoa do Senhor Jesus. E então, ali eles, na porta do templo, chamada Formosa, eles curaram um homem que há mais de 40 anos era paralítico. O texto diz coxo, depois também diz paralítico, e eles curaram ali pela oração, pela palavra, né? Em nome de Jesus, não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que temos te damos, em nome de Jesus levanta e anda. E assim esse homem fez e entrou para o templo, saltando, glorificando, louvando ao Senhor, e logo muitas pessoas se reuniram em volta, em derredor, e era uma multidão, a ponto de que então Pedro, olhando para toda aquela cena, começou a pregar, e o texto vai nos dizer que mais de 5.000 almas aceitaram Jesus. O texto diz ali perto de quase 5.000, mas considerando que se contavam apenas os homens, então podemos entender que mais de 5.000 pessoas aceitaram ali, creram e aceitaram a Jesus como Senhor. E na sequência, o texto então vai dizer que os sacerdotes, que os responsáveis, os líderes religiosos da ocasião, ficaram bastante perturbados com isso. E eles, então, logo prenderam a Pedro, a João, levaram eles para o cárcere, e ali eles ficaram uma noite toda, e no dia seguinte eles foram submetidos a um julgamento. E quando submetidos, então, a julgamento, eles
ali foram declarados que deveriam, foi solicitado a eles que não mais estivessem pregando a palavra, que não mais estivessem falando da pessoa de Jesus ou pregando o evangelho. E daí então nós temos esse verso de número 20, que vai dizer para nós não podemos, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aí então começa aquilo que queremos então nesta manhã ensinar a respeito de ação de graças. O que neste tempo em que nós estamos, como é que a ação de graças tem sido revelada na nossa vida, ação de graças ao Senhor? Será que nós temos tratado disso? Será que as pessoas que estão em nosso derredor, as pessoas que têm a convivência conosco, conseguem perceber que somos gratos a Deus por aquilo que está em nossa vida, por Ele estar em nossa vida, por aquilo que Deus nos concede, por tudo que nós temos aprendido com Ele e vivido? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, eu quero compartilhar aqui 3 pontos importantes a respeito disso, de como muitas vezes a gratidão que temos a Deus, ela pode estar escondida, pode estar ofuscada, pode estar sendo minimizada por algumas ações que às vezes tomamos e nem sequer nos damos conta disso. Então, a primeira delas é que a gratidão que temos em nós, em nosso coração, ela revela o testemunho que temos de Deus. Quando Pedro ali diz assim, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, nós temos que os líderes religiosos estavam tentando calá-los, tentando coagi-los, e quando eles respondem, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, é uma resposta muito direta para aqueles homens e para aquela sociedade que estava tentando calá-los quanto à pregação do evangelho, quanto ao testemunho que eles tinham da vida deles, da vivência com Cristo. E aí nós temos que hoje nós estamos num tempo de rede social, mais do que nunca nós temos aí usado as mídias para alcançar as pessoas, quer sejam as que conhecem a Deus e que vivem conosco dentro dos templos, como também aquelas que não conhecem, e esse é um tempo muito oportuno e propício para isso, já que as pessoas estão buscando algumas ocupações e que elas sejam então algo que seja bastante relevante para suas vidas. Então, que seja um tempo de postar bênçãos da palavra do Senhor e das vidas, das nossas vidas, nas coisas que Deus tem feito, as coisas que têm ocorrido para nós. O que a Bíblia nos ensina é que devemos ser tão gratos a Deus, né? Olhando para esse texto de Pedro, nós vamos ter que devemos ser tão gratos a Deus, que o nosso coração deve ser tão cheio de gratidão a Deus, a ponto de não nos calarmos quanto ao testemunhar das coisas que Deus faz, que testemunhar aquilo que Jesus fez, que Ele salvou, mas tudo aquilo que Ele tem acrescentado a cada dia, seja algo maravilhoso, aquele desejo de poder falar e realmente dizer, colocar para que as pessoas saibam quem é Cristo na nossa vida, que a gratidão que temos deve ser algo tão importante e tão grande e que não nos permite ficar calados diante do Senhor, que as bênçãos e os milagres do Senhor que faz precisam ser proclamadas. E sem omitir, né, a pessoa do Senhor Jesus. Muitas vezes nós falamos das bênçãos, falamos das conquistas, principalmente quando nós vamos falar para as pessoas que não conhecem a Jesus, que não são cristãos, que não servem a Deus, é muito tendencioso omitir a pessoa de Jesus. Olha que bênção, uma porta se abriu, olha que bênção, algo que aconteceu na nossa vida, na minha vida, mas muitas vezes um certo constrangimento acontece e as pessoas acabam omitindo a pessoa de Jesus daquela bênção. E, na verdade,
é algo que você não precisa e não deve, na verdade, fazer, porque o contar a bênção e omitir que a bênção foi algo que Deus colocou, que Deus trouxe, que foi fruto de um tempo de oração, de algo que você até desejou, que você pediu, que você por algum tempo clamou, talvez até tenha jejuado, pedido ao Senhor, e quando aconteceu, você omite a Jesus, você não está demonstrando gratidão porque algo aconteceu. É o contrário, está demonstrando uma ingratidão ao Senhor, porque o Senhor fez coisas maravilhosas, coisas abençoadas, coisas poderosas, coisas que somente através dele você poderia obter, e tem aí sido omitido a própria pessoa de Jesus. Isso não é gratidão, isso é ingratidão. Então, que o nosso coração seja cheio, cheio da gratidão e que nós tenhamos coragem de poder falar, de poder testemunhar e que o nosso coração seja assim, cheio dessa gratidão para o Senhor, para que as pessoas possam conhecer, né, ao Senhor Jesus, para que elas possam entender que há um Deus todo-poderoso, que você serve esse Deus e que esse Deus ele faz abundantemente muito mais além do que pedimos ou pensamos. É muito importante que isto seja falado e feito e até dito. Olha, foi a pessoa de Jesus, porque se a pessoa não conhece a Cristo, essa pessoa de repente pode usar esse testemunho como um fator decisivo. Pode ser decisivo para ela crer ou não crer, pode ser pelo seu testemunho que ela venha a crer na pessoa de Jesus, no seu poder, na sua bondade, na sua graça. E então é algo muito importante. Talvez esse constrangimento ele não deva fazer parte, talvez não, com certeza, esse constrangimento não deva fazer parte. Quanto a convencer a pessoa, não tenha preocupações, olha, se a pessoa vai estar convencida pelo seu testemunho ou não. Conte o testemunho, fale da pessoa de Jesus e deixe que o Espírito Santo convença os corações. Ele vai só usar o seu testemunho. Aqui em Atos capítulo 4, verso de número 20, nós vamos ver isso. Olha, não podemos nos calar diante daquilo que temos visto e ouvido. Deixe que Deus faça acontecer, deixe que Deus permita, né, acontecer na sua vida e use isso para a glória do Senhor. Não deixe Deus de fora da bênção, não deixe Deus fora do testemunho, não deixe Deus fora desta grandeza, daquilo que Ele realiza na sua vida, né? Você pode mesmo ter sonhos e sonhos que ainda não se realizaram, que você tem buscado e que serão bênçãos especiais do Senhor. Seja agradecidos. E quando acontecer, testemunhe, que não haja nenhum constrangimento, nenhuma barreira para que você possa testemunhar do poder e do amor de Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar ainda dentro desse texto do capítulo 4 de Atos, vai estar no verso 21. E o verso 21 vai dizer assim: o povo glorificava a Deus pelo milagre. O verso 24, ele também diz assim: o povo louvou a Deus pelo milagre e pelos servos que foram soltos. Quando nós vemos ali que eles voltaram depois de serem libertos, no versículo de número 24, ele diz assim: ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus em oração, dizendo: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Nesses dois textos, verso 21 e verso 24, nós temos aí uma outra faceta daquilo que revela a gratidão que temos no coração a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Então, nós podemos dizer que o louvor revela a gratidão que está no nosso coração. Estes homens, eles louvaram a Deus num primeiro momento pelo milagre do paralítico voltar a andar, começar a andar, um homem de quase 40 anos, ou de mais de 40 anos, que não tinha experimentado ainda andar, e que começou a andar e que deixou toda uma comunidade ali atônita, surpresa com aquilo que aconteceu. Então, e a igreja, aquelas pessoas que creram, começaram a louvar, e na sequência, então, quando eles foram presos, depois julgados,
foram soltos, e aí eles contaram tudo aquilo que foi falado ali junto aos líderes religiosos, e na sequência ele começou a louvar, eles começaram a louvar. Então a gratidão, ela é revelada em nosso coração também através do louvor. Nós sabemos que há um texto que nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração é grato, o louvor vai fluir dos nossos lábios. Se o coração é grato, o louvor é algo natural. Às vezes a gente se pega, né, louvando ao Senhor dentro de casa, levantando as mãos, o Espírito Santo, sua presença vem e nos toma, e é algo maravilhoso. Então, as expressões da nossa alma, de louvores ao Senhor, precisam estar ali fluindo, mesmo em tempos difíceis, né? Se o coração é grato, o louvor vai estar fluindo. É algo maravilhoso e especial. Podemos ver que depois do partir do pão, o texto bíblico lá de Mateus 26, no verso 30, ele vai dizer para nós que eles compartilharam o pão, cearam, cantaram um hino e depois eles saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus sabia o que vinha ali logo na sequência, o que estava por vir, mas a gratidão estava presente no seu coração. Havia algo ali de maravilhoso, entendendo o propósito e o plano de Deus para a vida dele. Então, certeza que existem louvores que marcaram a sua vida. Eu tenho certeza que na sua caminhada de fé, na sua trajetória com Jesus, você deve ter louvores que estão aí, e é bem possível que falando assim você traga alguns à sua memória que marcam a sua vida. Tem louvores que a gente sempre traz, que marcam determinados momentos da nossa vida. E isso é muito importante. Pode ser que nesse tempo os louvores tenham diminuído dos seus lábios, do seu coração. Talvez as aflições, as preocupações estejam ofuscando, né, a presença do Senhor e os louvores em seus lábios. Talvez, por conta das dificuldades, por causa das angústias, talvez por conta de medos, os louvores tenham sido diminuídos, estejam minimizados. E as coisas da vida têm sido aquelas que têm chamado a sua atenção, têm ocupado mais o seu coração. Nós falamos de Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer que o coração não deve estar ansioso, antes que em tudo as nossas orações sejam conhecidas por Deus por meio de oração, de súplica, de ação de graças. Então, que as expressões da sua alma e do seu coração estejam sendo as expressões de louvor e de adoração ao Senhor. E hoje é um dia bastante propício para começar esse resgate, começar a buscar, a resgatar os louvores, a resgatar a alegria, a gratidão de estar na presença de Deus. Pode ser para você esse tempo muito difícil, um tempo que você esteja olhando para os cenários e pensando, meu Deus, como, né? É tão difícil, é tão complicado tantas coisas. Querido, descansa no Senhor. O Senhor é Deus, que não perdeu o controle da história, que não perderá o controle da história. Então, o louvor, ele vai revelar aquilo que está no seu coração. As palavras dos nossos lábios revelam o que está no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. E quando o louvor, então, é algo que deveria ser natural e ele não está acontecendo, é porque está faltando um pouco de brilho da pessoa de Jesus aí, da sua presença, da sua graça. Não deixe Jesus fora das suas celebrações. Não deixe Jesus longe da sua vida, do seu coração. Celebre Jesus todos os dias. Pode ser nos momentos fáceis, pode ser nos momentos mais estranhos, pode estar passando por batalhas aguerridas, não importa. Celebre Jesus, louve a Deus, louve o tempo todo para que o Senhor possa estar ouvindo e o seu louvor chame a atenção do Senhor. Não deixe Jesus fora das suas celebrações.
celebre com a sua família, chame os seus, ore, cante, louve, tenha expressões de louvor em sua alma, a celebração de louvor, Eucaristia, agradecer ao Senhor, gratidão por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele é. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês a respeito de ação de graças é a gratidão que está revelada no nosso coração, é também a resposta que a igreja deve dar nesse tempo. O que quer dizer com isso? Lá no versículo de número 29, acompanha comigo aí, você tem sua Bíblia. Então, no versículo de número 29, o texto diz assim: Agora, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a sua palavra. O evangelho tem crescido nas mais diferentes partes do mundo, inclusive no mundo árabe. Recentemente, eu até compartilhei com vocês o testemunho na igreja a respeito daquela jovem que era muçulmana, que conheceu Jesus, que o pai tentou envenená-la e que hoje está num campo de refugiados. Depois até foi postado e eu compartilhei a postagem a respeito disso, que ela voltou para o campo de refugiados e hoje ela tem consigo lá 200 pessoas com as quais ela tem trabalhado, com as quais ela tem discipulado e evangelizado. Então, o evangelho, ele tem crescido, e bastante. E à medida em que a igreja vai sendo perseguida, é um processo natural. A gente vê isso biblicamente. Todas as vezes que a igreja passa por momentos de perseguição, são os tempos em que a igreja mais cresce, em que a palavra do Senhor é propagada de maneira corajosa. O versículo de número 29 vai trazer isso para nós. Senhor, conceda que os teus servos falem com ousadia, falem com coragem. Nesse tempo em que nós estamos vendo a vinda de Jesus aproximar-se mais e mais, e as coisas, os sinais vão se revelando, vão mostrando, vão revelando Jesus, a sua vinda, vão autenticando a sua palavra. Então, nós podemos entender que é preciso essa coragem, essa ousadia. No texto, nós vamos ter que os discípulos foram presos e foram coagidos a não falar. E muitas vezes o Senhor vai levantar homens e mulheres como eu, você e os servos dele, para que sejam sal da terra e luz do mundo. E nesse tempo, então, as respostas que devemos dar à sociedade são respostas corajosas, respostas ousadas. Pedro e João deram uma resposta para que a igreja pudesse continuar. A resposta deles é a mesma resposta que a igreja deve ter hoje diante das lutas, diante das dificuldades, diante das calúnias, diante de tantas adversidades, diante de um coronavírus, diante de outras coisas que virão. E o texto bíblico, lá em vários outros textos, isto está nos ensinando que isto irá acontecer. Então, precisamos ter essas respostas de coragem. Senhor, conceda-nos para que falemos com coragem e com ousadia. Mas falamos com coragem e ousadia o evangelho verdadeiro, o evangelho sem máscaras, o evangelho correto, o evangelho que salva, que cura, que liberta, que proclama que Jesus voltará. O evangelho capacitará então os servos a fazer isso. E nós temos aí que muitas vezes é necessário que tenhamos coragens até para falar diante de streams, de vídeos, de séries que são colocadas nas mídias sociais que denigrem a pessoa de Jesus, que falam o contrário a respeito da sua palavra, que tentam alienar as pessoas sobre a fé, que tentam desviá-las da verdade de Cristo. A igreja tem muito para fazer e muito para falar diante de todo o panorama que nós estamos vendo em todas as áreas, na religiosa, na espiritual, na social, então na econômica. Nós temos muito que fazer, muito a proclamar, muito
a estar trabalhando e precisamos de coragem, precisamos de sabedoria, precisamos de ousadia e precisamos das estratégias que o Senhor nos dá. Precisamos de coragem, não só para protestar, mas verdadeiramente para prestar culto de forma corajosa ao Senhor. E não é mais o caso de ficarmos nos escandalizando com postagens como essas, né? Às vezes a gente vê lá, olha os streams, olha séries falando a respeito de Jesus, denegrindo a sua presença. Não é o caso da gente se escandalizar, nós sabemos que isso vai acontecer e cada vez mais. No entanto, o que nós precisamos é ter coragem e sabedoria para poder proclamar o evangelho nesses tempos estranhos e angustiosos. E isso é algo crescente. À medida em que a igreja for crescendo, que ela for sendo perseguida, também vão se apertando as dificuldades. E a igreja precisa estar ali, preparada para esses acontecimentos que virão. Então, é possível que pelas responsabilidades, que pelas dificuldades que temos, que você tem, pelas dificuldades do seu dia a dia, pelas dificuldades desse tempo, você pense até em desistir de Jesus. De repente, as coisas estão acontecendo na sua vida e exigindo de você algumas coisas, e você coloca o foco não mais na pessoa de Jesus, na gratidão e naquilo que ele fez e faz, mas o seu foco talvez esteja sendo direcionado para as conquistas que você quer fazer na vida pessoal e deixando de estar, muitas vezes, até servindo ao Senhor. De repente, você tem deixado de estar nos cultos, de participar da presença de Deus, da comunhão, talvez deixado até de estar na obra do Senhor. Tem um chamado, tem um ministério maravilhoso, dons maravilhosos que o Senhor concedeu, e tem deixado de exercer as funções que o Senhor lhe deu por conta de estar focado nas preocupações que você tem com a sua vida e com as suas conquistas pessoais. E aí, então, a colocação do Senhor Jesus para esse aspecto é que você não decida isso sozinho. Não argumente simplesmente dizendo, olha, eu preciso cuidar disso agora e eu sei que Deus vai me compreender. Sim, Ele vai compreender. Mas se está difícil, se as coisas estão difíceis e você não está conseguindo e você precisa focar nisso, então dobre seus joelhos, ore, peça a Deus a direção e a ousadia e a coragem para que as respostas sejam dadas e direcionadas por Ele. Eu vou emprestar aqui uma frase da pastora Márcia, que todos que já passaram pela MQTI ou que a conhecem devem conhecer. Ela diz sempre para professores e alunos, vamos sem mimimi, remando até o fim. Ou então, ainda ela tem uma outra frase que ela dizia um tempo atrás, que era, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas escolheu nos convidar para ajudá-lo. Então, que você possa perseverar nesse tempo para poder anunciar de forma corajosa a palavra do Senhor. Lembre-se que respostas de coragem, a resposta como as que os apóstolos, os discípulos disseram, olha, Senhor, ajuda-nos, dá-nos coragem, dá-nos ousadia para poder falar do teu evangelho, foram palavras que revelaram a gratidão deles no coração, de apesar de toda a coação, de toda perseguição, eles ainda permanecerem corajosamente pregando o evangelho, para que pudesse inclusive chegar até nós. Por isso, a nossa resposta como igreja do Senhor revela, portanto, a gratidão do nosso coração. Como nós temos respondido aos desafios de fé que nos são propostos todos os dias. Nós estamos com uma mudança de rotina. Essa semana é uma semana muito importante, decisiva para nós, como igreja do Senhor. Nós estamos com mudanças de rotina. Muitas vezes nós
talvez não entendêssemos como que nos países onde o evangelho não é aberto a ser pregado, as pessoas fazem isso de maneira escondida, reclusas, e sem as redes sociais, como para eles deveriam ser difícil. E quanto para nós está sendo difícil. No primeiro momento, quando falamos de não poder estar no templo, louvando, de não poder termos os cultos presenciais, a primeira coisa que me veio ao coração foi sobre Israel sem o templo. Como era para aquele povo não ter o lugar para onde ir cultuar a Deus. E aí, então, pensando sobre isso, na verdade, Deus está em todo tempo, em nosso coração, e o templo somos cada um de nós. Cada um de nós revelamos a graça e o poder de Deus. E estando aqui, estando ali, é óbvio que a necessidade do templo é para que possamos estar juntos e ali congregarmos e termos comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Na história da igreja, vemos que alguns da igreja Morávia, por exemplo, como num exemplo muito claro, no período da igreja moraviana, alguns homens, alguns servos do Senhor, eles se entregavam como escravos. Eles se posicionavam como escravos para que pudessem ir para lugares distantes e ali pregarem o evangelho, compartilharem. Veja que, diferentemente de Pedro e João ali, que estavam sendo coagidos a não pregar na igreja moraviana, homens se davam ao propósito de pregar o evangelho, ousadia e coragem, uma vida entregue para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, é fato que nós não escolhemos as circunstâncias pelas quais vamos passar, mas como nós reagimos a elas, isso vai fazer toda a diferença. É a nossa resposta àquilo que Deus tem. E essa resposta revela a glória de Deus e a gratidão que temos em nosso coração ao Senhor. E é certo que através das nossas respostas e dos nossos atos e aquilo que o nosso coração revela, trará a glória a Deus. E certamente Ele também trará as soluções que nós precisamos, as respostas que nós precisamos. E, se necessário, Ele enxugará as lágrimas do nosso rosto. E que nesse tempo em que precisamos ficar em casa, nesse tempo que nós precisamos estar fazendo as transmissões online, em que nós não podemos estar congregando, seja para nós um tempo de gratidão, um tempo de fé, um tempo de gratidão a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua justiça, pela sua misericórdia. Que seja tempo de reconciliação, reconciliação com a nossa família, reconciliação talvez conosco mesmo. Seja um tempo de evangelizar a nossa própria casa, a nossa família, seja tempo de renovo, seja um tempo de restauração. Que haja em nosso coração gratidão, a ponto de não ficarmos calados diante de todas as coisas que Deus tem feito, que nós possamos ter louvores fluindo do nosso lábio e que nossas respostas sejam respostas de fé, sejam respostas de ousadia. Que esse tempo seja um tempo de maravilhas da presença de Deus, tempo também para ajudarmos uns aos outros, tempos para nos percebermos ainda mais e melhor. Que seja o tempo da visitação do Senhor na sua casa e em seu coração, nessa casa, nesse templo que é você diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu quero agradecer pela sua atenção e orar com você, em nome de Jesus. À noite, às 18 horas, nós vamos ter a transmissão do culto online, que você possa estar presente, que você possa participar e ter comunhão com o Senhor. E agora eu quero orar com você. Feche os teus olhos, coloque-se diante do Senhor e lembre-se, gratidão, Eucaristia, não é aquilo que fazemos por obter graça do Senhor, mas é a graça dele derramada em nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Como é bom, Senhor, estar na tua presença e poder compartilhar da tua palavra, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
A tua palavra, Senhor, que nos faz caminhar seguros, que acalma a nossa alma, que pode, Senhor, ler melhor a nossa alma e que revela as expressões do nosso coração. Pai querido, no nome santo de Jesus, eu quero pedir que o Senhor visite a casa, a cada lar, não só, Senhor, físico, mas também a cada coração, como templo e morada do Teu Espírito. Senhor, trabalha em nossa vida, de tal maneira, Senhor, que nós tenhamos um coração sábio e grato diante de Ti. Que o Teu amor, o Teu poder, a Tua bondade seja revelada através das nossas ações, das nossas respostas, do nosso louvor, e que nós não estejamos calados diante de tudo aquilo que o Senhor faz. E que verdadeiramente, Senhor, a Tua presença possa ser revelada, que nós possamos falar do Senhor e dos grandes atos, dos atos poderosos do Senhor, e que a revelação da Tua palavra esteja, Senhor, em nossa vida, que as pessoas possam perceber o Teu amor, o Teu poder, a Tua bondade e a Tua graça em nós. Que nesse tempo, Senhor, a Tua palavra venha a estar nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e sendo, Senhor, para nós o pão de cada dia, como sempre foi, com o seu propósito. Pai querido, é no nome santo de Jesus que nós assim colocamos diante de Ti, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos é socorro em tempos de angústia. Senhor, no nome de Jesus, que ninguém se prive da Sua graça, mas o Teu amor eterno e bondoso nos alcance de maneira maravilhosa e espetacular. Nós assim oramos e já Te agradecemos. Amém. Queridos, fica na paz, que seja um ótimo domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe a tu e a tua casa.